Pronto, pessoal? Viu como foi rapidinho? Ai, vamos lá, né? Não, gente, bora lá. Olha só. Em primeiro lugar, vamos lembrar, nós estávamos fazendo o quê? Aula 7. Interpretação de texto? 1. Qual livro? 2. Tudo certo? Então, agora a gente vai para a correção dos exercícios propostos. Pessoal, olha só. Das atividades propostas, a questão 1, ela já foi feita em sala, tá? A gente tinha feito uma outra aula essa mesma questão. Então, o autor utiliza marcas linguísticas que dão ao texto um caráter informal. Uma dessas marcas é identificada em letra D. Pelé estava se aposentando para valer. Então, para valer é a marca de informalidade. Quando a gente fez essa questão em sala, os alunos que tiveram dúvida nela foi por causa de o rei ou atleta do século. E aí eu falei para vocês que existe uma figura de linguagem chamada de perífrase ou antonomásia, os dois nomes são possíveis, que é uma figura de linguagem que consiste em você usar um apelido pelo qual a pessoa, estado, cidade, país é conhecido. Então você fala país do futebol. Esse apelido do Brasil é uma antonomásia, ou também conhecida como perífrase. Isso não é marca de informalidade, é uma marca de figura de linguagem. Fechou? A questão 2 tem um conto, e aí ele fala assim, olha. No conto, o autor retrata criticamente a habilidade do personagem no manejo de discursos diferentes, segundo a posição do interlocutor na sociedade. A crítica à conduta do personagem está centrada. Aí você tem na imagem do títere ou fantoche. Então, o que é o títere? Fantoche. Que a personagem acaba por se transformar, acreditando dominar os jogos de poder na linguagem. Então, ele acaba se tornando um fantoche, um marionete, achando que detém domínio, mas na verdade ele é manipulado. Fabi, por que não é a letra B? Porque ela fala de falta de articulação. Por que não é a letra C? Porque diz que tem um tom de censura. Por que não é a letra D? Porque fala que é aleatório. Nada no texto é aleatório, nada no texto é gratuito. E a letra E, no falso elogio. Gente, mensagem, estratégia e objetivo. Qual é o objetivo desse texto? Você lembra dele? Faça uma releitura novamente. Reparem o seguinte, vamos pegar só um trechinho para ver se fica bom. Olha só. E como manejava bem os cordéis de seus fantoches, ou ele mesmo, fantoche voluntário e consciente. Olha só, ele, fantoche, ele é uma marionete. Repare que ele coloca o quê? Lá mais ou menos na quarta, quinta linha. Também ele souber apoderar-se dessa arte mais artifício, toda feita de sutilezas e grosserias. Então, tá vendo? Ele usa esse artifício da linguagem. Então, eu sei com quem eu posso falar. Então, o texto vai fazer uma crítica, e olha aí, o objetivo, a mensagem, a estratégia. Então, a mensagem é, na sociedade, as pessoas elas adequam a linguagem aos seus interlocutores. As pessoas quase sempre sabem com quem elas podem falar no tom que pensam em falar. Então, quer dizer assim, eu vou ser arrogante com quem eu acho que não pode ser arrogante de volta. Eu vou ser doce, vou ser educado, vou ser gentil com quem eu acho que vai receber bem essa gentileza, vai me ver com bons olhos, eu posso ganhar alguma coisa com isso. Então, o texto é uma crítica a esse tipo de comportamento, porque ele é de marionete, ele é pensado, ele não é espontâneo, ele não é voluntário, né? Eu faço pensando no que eu vou pegar de volta. Fechou? Questão 3, você tem um outro texto, né? E que é da Carta Capital. E aí você tem assim: as opções linguísticas de Fuseira mostram que seu texto foi elaborado em linguagem. Gente, o texto dele não está na Carta Capital, não está numa revista. Então eu tenho que pensar numa variedade que é o quê? Formal. Se é formal, tem que ser a letra D, culta, adequando-se ao interlocutor e à situação. Então vejamos o seguinte: essa carta, ela foi colocada na revista, mas ela não era para revista, né? Deixa eu lembrar aqui direitinho. A carta, ela era
destinado ao presidente, não era isso? Falando que tava, que a mulher ia ficar masculinizada se jogasse futebol. É isso mesmo. Ele fala o senhor presidente. Então, quer dizer, o interlocutor dele exige uma variedade formal da língua, né? Vou escrever presidente, eu tenho que usar uma variedade formal. Agora, vejamos o seguinte. Não é regional, não é coloquial, não é informal, porque as três dizem a mesma coisa e as três não seriam adequadas ao presidente. E jurídica, porque nós não estamos falando de um texto de ordem jurídica, não estou falando com um juiz, não estou falando com um advogado, não estou falando com alguém que é envolvido com essa área, então, sem chance. A questão 4, eu quero que você observe o seguinte, lê lá no começo do texto para mim. Há qualquer coisa de especial nisso, de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muito tempo. Isso o quê? Colocar a cara na janela. Fabi, mas é esse nisso que aparece antes, ele não tinha que ser nisto, porque ele não está fazendo referência a algo que vai ser dito? Gente, ele não perguntou pra gente se o uso foi adequado. Ele perguntou a que faz referência. De novo, se o autor tivesse perguntado se estava adequado, se o autor da questão perguntasse se está adequado, não. Mas ele perguntou se estava adequado? Não. Ele perguntou a que esse elemento faz referência? A botar cara na janela. Que é o mesmo que o isso faz. Então, o nisso e o isso fazem referência à mesma coisa. Por isso, inclusive, que a letra C é errada, tá bom? Fabi, e a letra B de bola? Assim é uma paráfrase de é como me botarem no colo? Não tem nada a ver, né? Assim é um elemento conectivo, né? Um elemento coesivo. Depois eu tenho alguns antecipa a informação? Não, ele não antecipa. E a letra E fala que essa recupera a informação anterior. Na verdade, ela não recupera a informação janela do jornal, tá certo? Ela recupera dissimular, o ato da dissimulação, ok? Qualquer dúvida me manda, já falei para vocês. Vai lá no Instagram, você não tem meu WhatsApp? Vai lá no Instagram, manda um recadinho para mim, a gente conversa, fechou? A questão 5, ela está falando do seguinte. A relevância desse tipo de iniciativa. Que iniciativa, Fabi? De patrimônio, a língua como patrimônio material, vista como patrimônio material. A relevância desse tipo de iniciativa está pautada no pressuposto de que a língua é importante instrumento de constituição social de seus usuários. Letra A, que é o gabarito. Você lembra de eu falar sobre isso? Lembra que eu falei lá na aula sobre variedade linguística? Eu falei assim, na verdade, comecei em competência linguística falando sobre isso e dei uma resgatada na variedade linguística. Gente, a língua, ela é patrimônio, a língua, ela é tradição, ela é cultura, ela é memória, tá bom? Fabi, por que não é a B de bola? O modo de falar do português padrão deve ser divulgado? Ele tá falando sobre isso no texto, gente? Deve ser divulgado, é isso mesmo? Pensa só, o que ele está falando que deve ser refletido, por isso está no museu. A gente tem que refletir as diversidades da língua e não só o padrão, tá? Então, a alternativa B, ela fala que o padrão deve ser divulgado. O museu não está fazendo um evento para falar do padrão, está fazendo um evento para falar da diversidade da língua. A letra C, a escola precisa de parceiros na tarefa de valorização da língua portuguesa. Concordo plenamente, eu só não vi isso no texto. E se não está no texto, não pode ser gabarito. D, o contato do público com a norma padrão. De novo, gente, o texto fala sobre a iniciativa do museu, e a iniciativa do museu é falar da língua como identidade, como patrimônio, como memória, e, portanto, aceitá-la e admiti-la em sua diversidade. Não é só no padrão. E a letra E fala de atividades lúdicas. As atividades lúdicas dos falantes com sua própria língua melhoram com o uso de recursos tecnológicos. Na verdade, o texto não está falando da tecnologia sendo usada para melhorar minha qualidade de fala, minha qualidade de criatividade da fala, da escrita. Presta atenção na mensagem, na estratégia, no objetivo que você resolve. A questão 6 tem um texto do Veríssimo, e aí ele tá curtindo, gente. É uma curtição. Daquele tipo assim, cara, quem que usa o trocinho?
Gente, quem que vai usar óbice? Quem que vai usar um termo tão, tão pouco comum, ônus? Né? Ônus ainda tá bom, né? Ônus eu ainda acho que tá mais fácil de encontrar que outro sim e óbice. Então ele tá falando assim, cara, será que quem usa essas palavras para pensar assim, ó, eu vou usar essa na segunda, essa na terça, essa é de domingo. Será, sabe, como se fosse uma roupa que se veste? Então ele tá falando assim, gente, que tipo de pessoa escolhe usar uma palavra como essa? E em que contextos ela escolhe usar isso? Lembrem-se que Veríssimo é cronista, ele gosta de brincar, é de fazer piada com as coisas. Então ele está fazendo uma piada com a língua, né? Com esse jeito de usar a língua especificamente. Então a letra A você elimina porque não tem nada a ver com marcação temporal, tá? Mensagem, estratégia, objetivo. O objetivo dele é fazer uma crítica a esse modo de falar, que é rebuscado, que é pouco usual. Por isso, letra B, tom humorístico, porque eu já falei para vocês, é uma crônica, então o tom humorístico é quase que, assim, parte integrante da crônica, ainda mais do Veríssimo, né? Ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. Então, ele pega essas palavras que são empregadas em contextos formais e vai fazer uma brincadeira com elas. Fabi, por que não pode ser AC? Porque não tem nada a ver com regionalismo. Tá falando de palavras regionais, não tem nada a ver com palavras regionais. Fabi, por que não pode ser distanciamento entre os interlocutores, provocado pelo emprego de palavras com significados pouco conhecidos? Isso pode ser a consequência desse tipo de palavra, a consequência disso. Mas observe o que o texto quer. Esse uso promove no texto e não na vida cotidiana, e não o que acontece na nossa realidade. Qual a consequência do uso dessas palavras na minha, na sua realidade linguística, tá? Letra E, inadequação vocabular. Lembra que eu falo para vocês aquilo que desqualifica o texto, o autor do texto, que desqualifica, ou mesmo desqualificar a língua. Que dia que Veríssimo ou qualquer outro autor sensato iria desqualificar a língua? Pode haver uma reflexão sobre o uso da variedade formal, se a gente precisa ser tão preocupado com ela, mas nunca uma preocupação em impor às pessoas que elas não usem o formal, não usem. Sabe? Quem fala que o linguista não dá valor à variedade formal da língua é uma pessoa que não leu, não estudou. Nem Marcos Banho, nenhum outro linguista vai dizer para a gente que a variedade formal ela não é importante, porque ela é importante. Discute-se como se ensina a língua portuguesa padrão. Discute-se como se aplica essa língua, como se cobra, não seu valor. Isso é indiscutível, tá bom? Então, a letra E fala de inadequação vocabular. Não dá para falar que é inadequado vocabulário. A questão 7, eu quero que vocês sublinhem para mim. Comecinho do texto. Potencialmente todas as línguas de todos os tempos podem candidatar-se a expressar qualquer conteúdo. A pesquisa linguística do século XX demonstrou que não há diferença qualitativa entre os idiomas do mundo, ou seja, não há idiomas gramaticalmente mais primitivos ou mais desenvolvidos. A questão pergunta o seguinte: estudos contemporâneos mostram que cada língua possui sua própria complexidade e dinâmica de funcionamento. O texto ressalta essa dinâmica de medida em que enfatiza a letra D de dado, que é o gabarito, a existência de diferentes vocabulários entre os idiomas, especificidades relacionadas à própria cultura dos falantes de sua comunidade. Então, quer dizer, não existe uma língua melhor, maior, mais importante do que outra. Todas são iguais. Todas são importantes na sua condição de identidade, memória, tradição. Ok? Fabi, o que você usou para eliminar A? Inexistência de conteúdo. B, línguas limitadas. C, mais restritos. Reparem que essas 3 primeiras alternativas fazem parecer uma ideia de inferioridade. E aí, se eu tenho uma que é superior, outra que é inferior, eu já fugi ao que o texto está discutindo. Porque o texto está discutindo a importância de todas. E a letra E, atribuição de maior importância sociocultural às línguas, de novo, tá vendo? Uma maior do que a outra? Não é. São todas variadas, são todas importantes, são todas necessárias. Fechou? Questão 8. Estamos na reta final. Aguenta aí. Fica comigo. Tô falando pra vocês. Tô me sentindo apresentadora de programa. Fica comigo. Não vai embora. Atenção. A questão 8. O gabarito é B de bola. É notícia.
Gente, o texto não tá presente numa revista chamada Língua Portuguesa? Por que que você pensou em outra opção? Analisou? Gente, olha só. O texto apresentado trata da prisão de um fraudador que emitia documentos com erros de escrita. Então, não é um conto, não é uma crônica, não é uma piada. É um texto informativo. Fábio, por que não é o editorial? Porque o editorial tem que ter a opinião do veículo. E aí não é uma questão de opinião, ele está contando o que de fato aconteceu. Certinho? Pessoal, olha só. Questão 9, você tem assim, ó. A carta manifesta, aí você tem uma carta, né? Beleza. Manifesta reconhecimento de uma empresa pelos serviços prestados pelos consultores da PC Speech. Nesse contexto, o uso da norma padrão. A. Constitui a exigência, restrita ao universo financeiro e é substituível por linguagem informal? Não é substituível. A letra B. Revela um exagero. Exagero, o que eu falei lá atrás? É juízo de valor, que é exagerado para uma pessoa, não é exagerado para outra. Fora. Letra C, que é o gabarito. Expressa o formalismo próprio do gênero e atribui profissionalismo à relação comunicativa. Gente, veja bem o seguinte. Diretor administrativo está escrevendo para alguém. Então, ele tem que escrever em variedade o quê? Formal. Ele tem que usar uma variedade que demonstre a seriedade do trabalho que ele exerce, do lugar que ele ocupa. A letra D de dado. Torna o texto difícil, de difícil leitura. Lembra, difícil está no mesmo do acessível, do complexo. Pode ser difícil para uma pessoa, mas não ser difícil para outra. Então, para começo de conversa, se ele está escrevendo para alguém que é superior a ele, ou que trabalha na mesma área que a dele, pressupõe que a pessoa vai entender. Para ela não vai ser difícil. E letra E, sugere elevado nível de escolaridade do diretor e realça seus atributos intelectuais. Gente, nesse caso, você estaria desconsiderando uma informação importante, que é o quê? O contexto e o gênero textual. Na verdade, duas informações importantes, né? Então, assim, uma pessoa ela pode ter um nível intelectual elevado, ter muita escolaridade e não usar a variedade formal da língua, se o gênero for carta, mas for carta familiar, pessoal. Entendeu a diferença? A 10, pessoal, a gente já fez. Já, assim, o pessoal gosta dessa questão. Tem carinho por ela. A gente já fez, tá bom? Então, você vai lembrar que é por trás de encrencas, é o mesmo que causadora de problemas, só que em variedades linguísticas diferentes. A tem o mesmo sentido, mas também tem o mesmo nível linguístico. E a questão cria níveis linguísticos diferentes. Então, mandar embora diabetes é tão informal quanto dar um chega para lá no diabetes, tá? Pessoal, qualquer coisa, me manda mensagem no Instagram, me pergunta e eu dou um jeito de te ajudar, tá bom? Saudade de vocês, saudade de vocês. Não é a mesma coisa essa tela fria e impessoal. Oh, meu Deus. Mas vamos que vamos, não é não? Gente, um beijo muito, muito grande no coração de vocês, tá? Te amo.